Olá pessoal, você está no canal Vai Que Ajuda, eu sou o professor Zé Vitor e hoje vamos ter uma aula de física. Hoje a gente vai falar sobre o efeito Doppler. Efeito Doppler que faz parte da ondulatória, né? Hoje então a gente vai ter uma aulinha de ondulatória. Pessoal, antes de começar a discutir sobre esse efeito, eu gostaria de pedir alguns favorzinhos para vocês. Dois, especificamente. O primeiro é para você se inscrever aqui no canal, tá? Para ajudar a gente. Aqui no canal a gente tem videoaulas semanais de física, de química e de biologia. Para quem não conhece, o canal Vai Que Ajuda é um canal de ciências da natureza. Sou eu e outros dois professores, um de química e um de biologia. O outro favor, pessoal, é você seguir a gente lá no Instagram. O link do Instagram tá aqui na descrição, porém é só escrever Vai Que Ajuda, underline. Vai Que Ajuda tudo junto, né? Underline no final. Lá a gente posta lousas, né, de Química, Física e Biologia, resoluções de exercícios, informações de vestibulares, para ajudar todo o pessoal do ensino médio aí. E você se inscrevendo e compartilhando e nos ajudando e nos seguindo no Instagram ajuda a gente a divulgar nosso projeto, ajuda a gente a chegar em pessoas que não têm acesso à educação de forma tão simples. E aqui esse projeto é totalmente gratuito, então você fazendo isso ajuda a gente a atingir, a levar a educação para a maioria de pessoas que a gente conseguir. E essa é a intenção do projeto. Beleza, pessoal? Bom, eu agradeço desde já. Então, voltando aqui, a gente vai falar sobre o efeito Doppler. O que é o efeito Doppler? O efeito Doppler é uma mudança na frequência quando se tem movimento relativo entre fonte e observador. Espera aí, eu vou explicar. Por exemplo, se você estiver parado e passa por você um carro tocando uma música, você pode perceber que enquanto ele passa, parece que o cantor está desafinando, né? Mas o cantor não está desafinando. É porque como o carro está em movimento em relação a você e o carro é quem emite o som, então o carro é a fonte, como a fonte está em movimento em relação a você, que é o observador, ocorre o efeito Doppler. O efeito Doppler é uma mudança de frequência. Como muda a frequência, parece que o cantor está cantando desafinado. E não é isso que está acontecendo. Então, o que é o efeito Doppler? O efeito Doppler é uma mudança na frequência, ou da frequência, né? Mudança na frequência devido ao movimento relativo entre fonte e observador. Movimento relativo entre fonte e observador. Então, toda vez que você tiver movimento relativo, é óbvio que tem que ser relativo, né? Um tem que estar em movimento em relação ao outro. Toda vez que você tiver movimento relativo entre fonte e observador, você tem o efeito Doppler. Beleza? Tranquilo isso, sem novidade. Esse movimento relativo entre fonte e observador vai alterar a frequência da onda, tá? A gente estuda aqui o efeito Doppler sonoro, tá? Existe efeito Doppler luminoso, mas aí é um conceito um pouco mais elaborado que eu posso fazer uma videoaula falando com vocês sobre isso. Por que eu estou focando no efeito Doppler sonoro? É o que mais aparece nas provas aí. Beleza, pessoal? Então, essa aqui é a definição. Mudança, faltou um cedilha aqui, mudança na frequência devido ao movimento relativo entre fonte e observador. Esse é o efeito Doppler. Beleza, meus queridos? Olha que interessante aqui, ó. Nessa figura eu tenho exemplificadamente, perfeitamente o que é o efeito Doppler. Perceba o seguinte,
toda vez que você está, que a fonte no caso aqui é a minha ambulância, toda vez que a fonte está aproximando do observador, ela está aproximando aqui do homem, o homem no meu caso é o observador, a frequência da fonte aumenta. Então vamos fazer um estudo aqui bem simples para você entender. Vamos falar primeiro aqui de aproximação. Aproximação. Olha que interessante aqui. Na aproximação, você percebe uma coisa bem legal. Você percebe que a frequência da fonte aumenta. Então, toda vez que você tiver uma fonte chegando próxima de você, a frequência que você escuta é maior do que a frequência que ela omite. Beleza? Bom, o que é interessante nisso? É interessante a gente lembrar uma coisa aqui. Ó. Me ajuda, vocês lembram dessa equação aqui? A equação mais famosa da ondulatória, a mais importante, não à toa ela é chamada equação fundamental da ondulatória. Velocidade de uma onda é igual ao comprimento de onda vezes a sua frequência. Bom, pessoal, olha aqui. A velocidade não muda. Por que não muda? Porque a única coisa que faz mudar a velocidade é a mudança do meio. Isso é outro fenômeno ondulatório chamado refração. Se muda o meio, muda a velocidade. Não é o caso aqui. A onda não mudou de meio, ela permanece no ar, certo? Então a velocidade não muda. Porém, a gente acabou de ver que a frequência muda, tá? Se a frequência muda, para a velocidade permanecer constante, outra grandeza tem que mudar. Qual outra grandeza? O comprimento de onda, certo? Então, olha aqui, presta atenção. Se a frequência, no meu caso da aproximação, aumentou, e você sabe que frequência e comprimento de onda são grandezas inversamente proporcionais, o comprimento de onda tem que diminuir, certo? Até porque frequência e comprimento de onda são grandezas inversamente proporcionais. Interessante isso, né? Então, na aproximação, a frequência aumenta, porém, o comprimento de onda diminui, certo? Pessoal, outra coisa que eu posso falar sobre a frequência que é bem interessante é quando eu falo que a frequência aumenta, que a frequência é alta, eu estou falando de som agudo, tá? Então, olha aqui que interessante. Quando eu estou percebendo uma fonte se aproximar, eu estou escutando o som dela mais agudo do que ela realmente emite, certo? Beleza? Tranquilo nisso? Bom, o segundo caso que eu vou falar é o caso de afastamento, que agora a gente vai pegar como exemplo aqui na minha figura a mocinha ali, ó, afastamento. Olha aqui que interessante, pessoal. No afastamento, a frequência diminui, tá? Se a frequência diminui, agora que a gente já fez aquele estudo em cima, fica fácil de eu perceber algumas coisas. Se a frequência diminui, o comprimento de onda aumenta, certo? Pela mesma lógica que a gente fez ali em cima. E quando eu falo de diminuir a frequência, eu estou falando de frequência mais baixa. Quando eu falo de frequência mais baixa, eu estou falando de som mais grave, ok? Beleza? Então olha que interessante. Toda vez que você percebe uma fonte afastando, você escuta o som mais grave do que ela realmente emite, devido ao efeito Doppler. Beleza, galerinha? Bom, espero que tenha ficado claro essa parte, beleza? Que agora eu vou falar do que mais confunde o pessoal, que é a parte da fórmula do efeito Doppler. Mas é simples, ó, vem aqui comigo, presta atenção. Olha, chegando aqui nessa imagem, eu consigo mostrar para vocês algumas coisas. Primeiro de tudo, a gente vai escrever a fórmula do efeito Doppler, tá? A fórmula do efeito Doppler é dada por a frequência do observador é igual a velocidade do som mais ou menos a velocidade do observador, certo? Dividido pela velocidade do som mais ou menos a velocidade da fonte, tudo isso multiplicado pela frequência da fonte. Agora você entende por que essa fórmula é tão medonha, né? Olha o tamanho do trem. Mas, cara, é simples, tá? Eu vou escrever o que significa cada termo aqui do canto, tá?
O FO, vou até escrever de outra cor aqui. O FO significa frequência do observador. É a frequência que você percebe, né? A frequência percebida. Certo? O VS é a velocidade do som. Velocidade do som. Geralmente a gente usa o ar e a velocidade do som. No ar é de aproximadamente 340 metros por segundo. Beleza, meus queridos? Certo? O VO é a velocidade do observador. Velocidade do observador. O VF é velocidade da fonte. Muito termo, né, tem nessa equação, mas você vai ver que ela é simples, ó. Velocidade da fonte. E o FF é a frequência da fonte. Acabou. FF, desculpa, é a frequência da fonte. Muito bom, hein? Bom, tá aí todos os termos que a gente tem nessa equação. O que complica essa equação é esses termos aqui, ó. Mais e menos aqui embaixo. Porque você não pode usar os dois, né, cara? Não faz sentido você usar os dois. Você vai ter que usar um ou outro. Zé, como que eu vou fazer? Cara, é muito simples. É só você observar a intenção de quem você está estudando. Vamos primeiro aqui em cima, tá? Nessa parte de cima da equação, tá? No numerador da equação. Vamos falar aqui desse mais e menos. Toda vez que você está analisando o observador, né? Visto que aqui em cima é a velocidade do observador. Você vai analisar a intenção do observador, ok? Qual que é a intenção do observador em relação à fonte? Se a intenção do observador em relação à fonte for de aproximar, se a intenção do observador for de aproximar, você vai usar o mais. Então aqui é de aproximação. Isso aqui é um X, tá? Aqui ficou meio... Isso aqui é um X. Aproximação. Então, toda vez que o observador quiser aproximar da fonte, você usa o mais. E toda vez que o observador quiser afastar da fonte, você usa o menos. Então, o mais é aproximação e o menos é afastamento. Beleza? Vai na intenção do objeto, do observador, no caso, né? Se o observador quer aproximar, usa o mais. Se o observador quer afastar, usa o menos. Aqui embaixo inverte, tá? Na fonte, se a fonte quer aproximar, se a fonte estiver aproximando, você usa o menos. Ó, vou até fazer da mesma cor, ó, que eu fiz de verde. Aqui é aproximação. Aproximação. Beleza? Ficou claro isso? Se a fonte quiser afastar, você usa o mais. Então, você vem aqui e põe afastamento. Afastamento. Certo? Deu para entender? Então, o que você vai analisar para ver se você vai usar o mais ou o menos? Você vai analisar a intenção. Se a intenção do observador for aproximar, usa o mais. Se a intenção for afastar, usa o menos. Se a intenção da fonte for aproximar, usa o menos. Se a intenção da fonte for afastar, usa o mais. E aí tem esses 4 exemplos aqui no canto esquerdo para eu mostrar para vocês. Ó. Eu vou colocar aqui cada um como se fosse um exemplo. Ó. Aqui o exemplo 1, aqui o 2, aqui o 3 e aqui o 4. Então agora a gente vai escrever essa fórmula a partir desses exemplos aqui. Ó.
Então a frequência do observador fica velocidade do som. Eu vou usar o mais ou menos. Analisa o observador. O observador quer aproximar da fonte. Se aproximar, eu uso mais. Velocidade do observador. Analisa a fonte agora. A fonte quer aproximar? Quer. Se ela quer aproximar, é menos. Tudo isso multiplicado por frequência da fonte. Ficou fácil agora, não ficou? Porque é fácil, né? Tranquilo, física sempre é fácil. Meus alunos ficam muito bravos quando eu falo isso. Mas eu tento ser positivo. Vamos aqui para a situação 2, ó. A frequência do observador é a seguinte. É a velocidade do som. Qual que é a intenção do observador? Afastar da fonte. Então você usa o menos. Olha que interessante. Dividido pela velocidade do som. Qual que é a intenção da fonte? A intenção da fonte agora é afastar. Se afastar, você usa o menos para a fonte. Certo? Tudo isso vezes a frequência da fonte. A 3 eu vou fazer aqui e a 4 eu faço mais para o canto, porque senão não vai dar. Ó, vamos fazer a 3. Não precisa de você ficar decorando não, tá? É só você sempre fazer isso, ó. A velocidade do som é igual a velocidade do som. O observador quer afastar, não quer? Então é menos a velocidade do observador. E a fonte? A fonte quer aproximar. Então é menos também. Beleza? Vezes FF. Tranquilo, pessoal? É só ver agora a intenção, agora acabou praticamente, né? Ó, a frequência do observador é igual a velocidade do som. Qual que é a intenção do observador? É aproximar, Zé. Então é mais. Certo? Velocidade do observador. E qual que é a intenção da fonte? Zé, é afastar. Se afastar também é mais. Por aquela lógica que eu fiz ali em cima. Vezes FF. Beleza, pessoal? Muito bom, né? Tira um print aí da tela que eu vou pro exercício, pra gente fazer um exercíciozinho agora. Pode ser? Vamos nós? Então vamos lá. O exercício é só para aplicação, pra gente pegar a manha, né? Ó, o exercício é esse aí, ó. Vamos lá. Olha que interessante, ó. Uma pessoa na beira de uma estrada vê um automóvel aproximar com velocidade 0,1 na velocidade do ar. Então a gente já vai escrever aí a velocidade da fonte é 0,1 a velocidade do som. Não é? Ele fala isso, ó. Com 0,1 da velocidade do som no ar, ó. Tá escrito isso aí. O automóvel está buzinando e sua buzina, por especificação do fabricante, emite um som puro de 990 Hz. Então a frequência da fonte é de 990 Hz. Outra informação que ele deu ali é que a pessoa está parada, eu esqueci de anotar. A pessoa parada, qual que é a velocidade do observador? É 0. A pessoa está parada, uai. Certo? E aí ele pergunta o seguinte, o som ouvido pelo observador, ele quer saber a frequência do observador. É isso. Beleza? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai aplicar a nossa fórmula do efeito Doppler, que a frequência do observador é. Perceba o seguinte, pessoal, que a gente precisa já fazer a análise aqui. Em cima, eu vou só pôr a velocidade do som. Por quê? Porque não tem velocidade do observador. Certo? Porque a velocidade do observador é 0. Embaixo eu vou pôr a velocidade do som. Repara aqui, ó. Aproximar-se. Se ela quer aproximar, eu vou usar o menos. Menos a velocidade da fonte. Tudo isso multiplicado pela... Deixa eu apagar esse pontinho que eu fiz aqui, chegar só um pouco mais para próximo. Aí. Pela frequência da fonte. Beleza? Então vamos lá, para a gente descobrir a velocidade do observador. Eu não vou nem substituir a velocidade do som, porque olha que interessante, ó. A frequência do observador fica a velocidade do som em cima, dividido pela velocidade do som embaixo, menos a velocidade da fonte. Mas quem que é a velocidade da fonte? 0,1 vezes a velocidade do som. Vezes a velocidade do som. Ah, entendi, Zé. Olha aqui que interessante. Tudo isso multiplicado pela frequência da fonte que eu tenho, mas eu ainda não vou substituir. Ok? Beleza?
Então, quem que é a frequência do observador? É a velocidade do som dividido por... Isso aqui é 1 menos 0,1, dá 0,9 vezes a velocidade do som. Tranquilo ou não? Beleza? Beleza? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou simplificar essa velocidade do som por essa velocidade do som. Agora eu tenho... Opa, deixa eu colocar preto de novo. Aí. Agora eu tenho tudo isso multiplicado por 990. Então, realizando essa conta aí, eu posso passar aquela fitinha aqui. A frequência da fonte é 1 dividido por 0,9, né? Vezes 990. Ou seja, é 990 dividido por 990 dividido por 0,9. 990 dividido por 0,9 é 1.100. Então tá aqui, ó, a frequência da fonte é de 1.100 Hz. Beleza? Que é a alternativa B. Muito bom, pessoal? Bom, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, fiquem bem e até uma próxima. Valeu!